Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos começando mais um podcast Expresso Sindimepa, programa do Sindicato dos Médicos do Pará, para conversar sobre assuntos de interesse da saúde. Cafezinho na mão, que é a marca registrada do nosso programa, para que vocês que nos acompanham, a nossa audiência, possa participar confortavelmente de mais esse podcast. Hoje nós vamos conversar com a doutoranda Brenda Mello, que é cursanda do 11º semestre de Medicina da Universidade do Estado do Pará, em Belém, e coordenadora geral do Núcleo Acadêmico do Sindicato dos Médicos do Pará. Doutora Brenda, seja muito bem-vinda. Há muito tempo que nós queríamos tê-la aqui conosco para conversar um pouco sobre o tema saúde, os assuntos que envolvem o estudante de medicina, as suas perspectivas, as suas inseguranças, as suas esperanças e, particularmente, aquilo que diz respeito à atuação da defesa dos interesses dos médicos. Afinal de contas, a existência do nosso sindicato tem por objetivo defender e assegurar aos médicos condições adequadas para exercer a nossa profissão. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor Wilson, toda a equipe do Expresso Sindimepa. É uma honra participar desse podcast que tem um conteúdo tão válido e tão importante para a comunidade médica. Obrigada. Que bom. Então, eu queria começar, como todos nossa audiência sabe, esse programa é dividido em 4 blocos. Cada um irá ao ar a cada sexta-feira do mês. Hoje nós vamos começar esse primeiro bloco conversando com você, doutora Brenda, para falar sobre a sua experiência pessoal como coordenadora do núcleo acadêmico e como esta atuação acrescenta a sua vida como acadêmica de medicina, como influenciará e ajudará na sua vida como profissional médica e, se Deus quiser, como membro do Sindicato dos Médicos, como diretora do Sindicato dos Médicos. Certo, doutor Wilson. Bem, a minha experiência com o núcleo acadêmico, ela começou, na verdade, como diretora, né? Eu entrei como aspirante, depois como diretora científico e na outra gestão, que é essa gestão que a gente está agora, como coordenadora geral. Então, eu sempre digo que eu tive uma base como diretora que me deu todo o subsídio necessário para poder estar como coordenadora. Antes de mais nada, eu acredito que a palavra-chave para iniciar a minha explicação sobre o que acrescentou na minha vida a coordenação do núcleo acadêmico é o amadurecimento. Eu tive um amadurecimento muito positivo, tenho tido, na verdade, né, um amadurecimento muito positivo durante esse processo. Porque se nós formos pensar, eu sou uma acadêmica que está coordenando acadêmicos, não sou uma médica que está coordenando acadêmicos, não, sou uma estudante que está coordenando demandas de outros estudantes. E aí acaba que isso me coloca numa posição de gestão ali, né, e de liderança que me coloca sobre muitas demandas, né, sobre muitas responsabilidades. Então, são várias diretorias, né, eventos, marketing científico, interiorização, ensino, pesquisa. Então, todas aquelas diretorias eu tenho que estar um pouquinho de cada coordenando e com responsabilidades e com demandas. E, além do mais, dessa coordenação, eu tenho um network com toda a equipe do sindicato, né? Com os médicos, com toda a equipe que participa desde a área visual até as meninas da recepção. Então, isso me amadureceu muito, ter esse compromisso, ter essa responsabilidade. Então, acho que esse é o primeiro tópico que eu percebi, que eu tenho percebido durante essa gestão, que acrescentou muito na minha vida esse amadurecimento, tanto profissional quanto pessoal também, né? Porque as responsabilidades, elas nos amadurecem naturalmente. Outro ponto que eu sempre comento, costumo até comentar nas reuniões que a gente faz de certificação do projeto acadêmico aspirante, é que me aproximar do sindicato e da coordenação do núcleo me fez ver o que eu chamo de o outro lado da medicina. Na verdade, me aproximou da realidade médica. Quando a gente faz faculdade de medicina, e eu sempre falo para ele nas reuniões, a medicina ainda é envolta em muito glamour, né? Então, a gente entra na faculdade e aí fotos, sessões de fotos. Entrou o primeiro semestre, uma sessão de fotos. Aí vem clínico, sessão de fotos. Internato, sessão de fotos. E festas, e festas, e festas. E, às vezes, a gente se esquece da realidade mesmo para a qual a gente está se formando, né, como médico. Então, me aproximar do sindicato me amadureceu no seguinte sentido, me acrescentou, né, que eu consegui me aproximar mais das lutas, das mazelas mesmo, do outro lado da medicina, do que os médicos sofrem, quais são as denúncias que eles fazem, quais são as mazelas que eles enfrentam, porque
A luta do médico hoje é que eu não sou médica ainda, mas que vai ser invariavelmente a minha luta no que vem, quando eu me formar. Então, eu fiquei muito grata por isso, por realmente olhar para esse outro lado da medicina e perceber toda essa parte que, às vezes, na faculdade, a gente ignora um pouco porque a gente pensa, sou acadêmico, ainda não sou formado, e a gente, às vezes, se forma não tão preparado. Então, essa coordenação e o sindicato me deu essa visão assim, muito importante, né? E foi muito produtivo. A questão do glamour que você se referiu é muito interessante isso, porque a vida do acadêmico de medicina, a expectativa de ter que aprender, ter que adquirir conhecimento científico, teórico e também aplicar aquilo na prática, acaba absorvendo o tempo todo do acadêmico, e mais o glamour que você se referiu, que envolve a vida do médico. O médico, sem dúvida nenhuma, numa sociedade, ele tem uma visão muito específica, porque, afinal de contas, é aquele que trata da saúde, o bem mais valioso do ser humano. Então, ele acaba tendo uma visibilidade mais destacada. Então, tudo isso faz com que, penso eu, e é o que eu observei durante a minha vida também, principalmente aqui no sindicato, que afasta muito o estudante da realidade que ele vai enfrentar na sequência. Aí é uma experiência pessoal. Eu me lembro que, quando eu me formei médico, eu comecei a atuar nos estágios de pronto-socorro, acredite se quiser, no 2º ano de medicina. Já frequentava o pronto-socorro municipal, naqueles plantões e tal. Então, quando eu me formei médico, eu já tinha uma boa experiênciazinha, né, para poder exercer a medicina. Mesmo assim, a formatura foi lá no Jardim da Paz, e o meu pai era meu paraninfo, ele também médico e tal, muito orgulhoso do filho médico, mesma profissão, e chamaram ao palco quando o reitor disse: ide e poder exercer a medicina. Aquilo, para mim, foi de um impacto tão grande que eu acordei para uma realidade. Eu digo, agora eu sou médico. E agora? E aí o meu pai puxou a minha mão e enfiou o anel de médico no dedo. Eu tremia, um homem com 24 anos de idade, minha mão começou a tremer, que ele segurou assim para eu me conter. Então, estou fazendo esse depoimento aqui para exatamente sublinhar o quanto é impactante esta nova realidade para o estudante. Eu vivi isso. A partir daquele momento, você deixa de ser um estudante que a todos pergunta, a todos consulta, todos vêm e pegam na sua mão para lhe ajudar, e a partir dali você se sente sozinho, nu desses artifícios. Aí você já não pode sair perguntando para todo mundo, você não pode recorrer a todo mundo, você tem que saber fazer. São casos muito específicos já a pedir ajuda. Então, eu compreendo perfeitamente isso e entendo o quanto é importante a gente, no núcleo acadêmico, entender isto para poder, entre aspas, socorrer os estudantes nesse momento. Parabéns por você ter tido essa leitura. Mas aí uma pergunta para que você continue nessa linha. Como você vê os seus colegas? Eles têm essa clareza dessa dificuldade que vão enfrentar ou não? Ou vivem no glamour e vão passar por este problema? Você, eu compreendo que já conseguiu essa leitura pela experiência no sindicato, que você vê a luta do sindicato do dia a dia para tentar resolver o problema que o médico enfrenta no exercício profissional. Mas os seus colegas, eles têm também, você vê esta leitura ou não? Ou eles estão totalmente, não têm clareza dessa dificuldade, vão enfrentar isso na formatura? Certo, doutor Wilson. Então, assim, como o senhor falou, eu tenho já essa leitura, né? O que eu percebo da maioria dos meus colegas, até de outros acadêmicos que eu tenho um pouco de contato, não posso falar por todos, mas o que eu percebo é que a maioria não tem essa leitura, porque durante a faculdade, na verdade, quando a gente entra na faculdade de medicina, atualmente falando, eu percebo que tem uma coisa que move muito a gente, que é o currículo. Então, a gente tem um leque de opções. As ligas acadêmicas, quero participar de ligas acadêmicas. Aí vem os PIBICs da vida, né? Quero participar do PIBIC. Aí vem as ações de outras atividades. E a gente vai, e o meu currículo vai ficar muito bom. E
e congressos, e tudo isso é muito bom. Eu acho que isso tudo é excelente, né? E eu acho que muitos acadêmicos aí se prendem muito só a isso, entendeu? Então, por conta disso, muitos acadêmicos têm uma leitura muito boa científica, que eu acho bom, né? Um currículo muito bom, mas essa leitura um pouco mais de realidade, um pouco mais de luta sindical, daquilo que acontece às vezes que não é tão divulgado, ainda é muito superficial. Então, ainda é muito assim, vocês viram, talvez, uma matéria que saiu no jornal de um médico que foi espancado, que um médico que sofreu algum tipo de... foi agredido, né? Isso, sofreu algum tipo de assédio. Ainda é muito superficial uma matéria de jornal, uma matéria na internet, mas esse conhecimento um pouco mais profundo que a gente tem quando a gente se aproxima do sindicato, eu percebo que meus amigos não tem muito assim. E aí eu tento repassar exatamente isso para eles. O porquê está aqui? O porquê está no núcleo acadêmico? Já que o aspirante, projeto acadêmico aspirante e o núcleo acadêmico são relativamente recentes, então ainda é, às vezes, até estranho para eles. Mas o porquê que vocês estão lá? Para ver como precisa de esclarecer o papel do sindicato, que às vezes fica interrogado para eles. Então, eu percebo que falta. Essa leitura ela ainda é um pouco falha, porque a gente precisa viver ela na prática, né? Tanto é que, por exemplo, esse ano, eu participei de algumas reuniões que nunca pensei que ia participar na faculdade. Participei de reuniões com o reitor, vice-reitor, com o vice-secretário interino da CESPA. As meninas participaram de vistorias no PSM. São realidades. Pessoas tão distantes do estudante. Do estudante, pelo menos, sim. Do estudante, entendeu? Sim. E aí, participar dessas reuniões e do teor, escutar o que foi falado e colaborar com o processo resolutivo dessas reuniões é o que aprofunda a realidade. Você vê, nossa, está tendo esse problema aqui, eu nem sabia disso, não sabia disso, não foi divulgado. Então, precisa realmente dessa vivência. Brenda, essa vivência sua de diretora do Sindicato dos Médicos do Pará já deve lhe permitir dar a seguinte opinião ou o seguinte depoimento. Como é que você vê o estágio médico nas faculdades de medicina atualmente para preparar o acadêmico de medicina para a vida profissional que se avizinha? E nesta mesma sequência, e com a leitura de que, e é uma das bandeiras que o sindicato tanto combate, a abertura de novas escolas a todo tempo, por exemplo, agora mesmo chegou a notícia pública, publicizada pelo próprio governo, de que foram autorizadas a abertura de mais 96 escolas médicas no país. E eu faço a pergunta porque nós entendemos que atrás de cada escola médica tem que existir uma estrutura hospitalar que possa permitir o ensino da medicina para os futuros médicos. Não é simplesmente atender no ambulatório alguns pacientes, é ensinar medicina na prática para os futuros médicos. Como é que você vê isto? Qual é o seu depoimento em relação a isto? Preparo prático de médicos para o exercício da medicina. Perfeito. Doutor Wilson, eu sempre falo que a medicina ela tem os seus altos e baixos, né? Eu faço parte de uma faculdade pública, sou da UEPA, né? Então, tem seus altos e baixos, suas montanhas e vales, digamos assim. Né? Então, acredito que durante o curso nós temos momentos que tem certas disciplinas, certos eixos que são muito bem alinhados, muito bem organizados, e outros que a gente sente que, respondendo essa pergunta sobre estágios, né, sobre preparação, outros que deixam a desejar, algumas atividades que poderiam ter mais prática, outras, na verdade, que têm práticas, mas precisaria de uma orientação docente um pouco melhor, um acompanhamento. A gente tem esses momentos assim. Eu acho que hoje, na nossa conjuntura, falando sobre a questão de novas escolas médicas, tem sido um pouco mais difícil. Por quê? Porque o espaço tem sido muito dividido. Então, eu digo isso pela minha própria faculdade, que até perdeu alguns espaços porque tem novas faculdades que estão ocupando. Essas novas faculdades propõem novas coisas para aqueles espaços, né? Dependendo da situação, do engajamento financeiro. Então, o espaço está se reduzindo. E aí, o que acontece? Falando sobre as escolas médicas, isso é um ponto muito delicado de se trabalhar, porque o problema não é só abrir uma escola médica, abrir uma nova faculdade, é se tem uma condição, se tem um embasamento necessário para formar um profissional de qualidade.
É como até o senhor chegou a mencionar, nós temos hospitais suficientes, esses hospitais têm os recursos suficientes para aquele acadêmico, de fato, conseguir aplicar o seu conhecimento e sair dali pronto. Nós temos iniciação científica suficiente. Isso é importante, porque recentemente eu conversei com uma pessoa que faz uma faculdade particular aqui no interior do nosso estado, e ele me indagou se poderia fazer PIBIC na minha faculdade. Eu fiquei assim, olha, como assim? Eu acho que não pode. Não, porque na minha não tem iniciação científica. E eu queria muito fazer. Eu falei, olha, eu acredito que não possa. Mas eu fiquei, pode uma faculdade ser uma iniciação científica? Porque, para mim, não poderia. Então, por aí nós vemos que não adianta só formar muitas turmas, formar muitos médicos. Na verdade, né, hoje no Brasil nós temos uma quantidade adequada, digamos assim, de médicos, mas estão mal distribuídos nas capitais e principalmente no Sudeste. Então, a gente sabe que esse problema de distribuição é um grande problema, por mais que a gente encharque as capitais de novos médicos. Mas precisa ser distribuído. E precisa haver a qualidade desse profissional, porque não adianta, né? E o que nós insistimos em publicizar, em cobrar das autoridades, enfim, é que nós precisamos ter bons médicos na saída da faculdade. Que a leitura que a gente faz hoje, Breno, e você tem acompanhado isso, é que muitos médicos deixam para realmente adquirirem a expertise necessária para exercer a medicina na residência médica. Nós não temos lugares suficientes em residência médica para atender a demanda de médicos que as faculdades formam hoje no Brasil. Então, já se entende que muitos médicos não terão a oportunidade de fazer uma residência médica. Esses serão alguns dos que são formados. Então, o que nós precisamos ter, claramente, é faculdades que possam formar médicos em condições de exercer a medicina. E aí, as residências médicas ficam para as especialidades que exijam um conhecimento mais aprofundado, mais técnico e etc. Então, aquele médico de primeira linha que tem condições de examinar um paciente, fazer um diagnóstico diferencial, uma triagem do que é urgente, do que não é urgente, do que é um processo eletivo, do que não é eletivo, o que ele pode tratar com segurança e, a partir dali, então, encaminhar para um especialista é necessário. E aí, a partir disso, vem uma outra linha, que é a questão da remuneração e das condições de trabalho, que será tema do novo capítulo da nossa conversa. Eu quero encerrar aqui esse primeiro módulo e já convidar você para o segundo e a nossa audiência para nos acompanhar na próxima sexta-feira. Muito obrigado e até lá.